Olá, turma, bom dia, uma ótima sexta-feira a todos. Nós vamos iniciar aqui com o livro de história, tá? Temos hoje como tema a cultura africana, ok? Então, essa cultura africana, turma, para dar início, ela é uma pluralidade de manifestações folclóricas e culturais, tá? Envolvendo toda a África, todo esse continente africano. E o velho continente é uma das de mesclas, né? Variam em mesclagens de crença, ritmos, temperos e varia em cores. São várias cores que fazem caracterizar, né? Tem uma característica peculiar desse continente, tá? E essa cultura, ela se espalhou pelo mundo através do tráfico de escravos, né, infelizmente, e acabou influenciando a cultura de de muitas nações. Várias outras nações foram influenciadas pela cultura africana, inclusive o nosso Brasil, tá? Ter uma influência positiva da cultura africana foi favorável para o nosso país, mas infelizmente da forma como ela foi trazida é que é negativo, tá? Pelo fato da cultura ter chegado ao nosso país, pelo fato de ter trazido pessoas para escravizar, como nós já sabemos, né, aqui no nosso país, tá? Serem maltratadas, como eles foram maltratados, né, escravizados, tá? Então, a cultura africana ela é bem-vinda. Agora, a forma como ela chegou, né, trazida para cá com os seus entes, né, escravizados, é que é negativo, tá? Então, os negros, como nós sabemos, né, eles vieram em péssimas condições nos navios negreiros, tá? Aqui para o Brasil. E eles vieram da África, tá? Que é o terceiro continente mais extenso do mundo, tá? Ele tem cerca, turma, Aliás, ele tem mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, tá? O primeiro continente maior é a Ásia, tá? Nós temos o terceiro continente em extensão territorial, é o continente africano, mas ele é o segundo continente mais populoso da Terra, mais populoso do planeta, tá? Ele é o terceiro em extensão e ele é o segundo em população, tá? A população da África tem cerca de mais ou menos 1 bilhão de pessoas, turma, é muita gente. E o continente africano eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Uma imagem. Pois bem, turma, vocês estão visualizando aí o continente africano, tá? Esse continente ele tem 54 países independentes, 7 territórios também independentes, tá? E ele é dividido por um deserto muito conhecido, é o deserto do Saara, tá? É o deserto mais quente do planeta, ok? Que ele vai dividir essa África do Norte e a África do Sul, tá? Então, como eu disse antes, né? Esse continente ele é o terceiro de maior extensão do mundo, né? Tem mais de 300 milhões de quilômetros quadrados, tá? Mas em população, né? Ele é o segundo, tem cerca de mais ou menos, né? 1 bilhão de pessoas, como eu disse. Então, esse continente, ele tem uma forte influência em todas as nações, tá? E esse continente, turma, por muitos pesquisadores, ele é considerado o berço da humanidade, ok? E para fixar aqui, turma, os principais povos africanos que foram trazidos para o nosso país, né, para o Brasil, foram os bantus, os sudaneses e os malês, tá? Percebam aí a imagem, né, de algumas pessoas, né, de alguns africanos, né? Percebam aí como eles são colocados nesses navios, tá? Isso é uma imagem aí que representa bem, né, essa forma como eles eram trazidos, tá? Percebam aí, turma, que eles ficavam amontoados, né, nos porões desses navios, muitas vezes presos por correntes, né, sem se alimentar por vários dias. Muitos morriam antes mesmo de chegar aos países, principalmente aqui para o Brasil, tá? Chegavam a ser tratado, né, das piores formas possíveis, tá? É importante lembrar também que a forma com que eles foram trazidos foi extremamente
de uma forma covarde, brutal, né, com que eles foram tratadas, principalmente nesses navios. Tem até uma curiosidade, turma, que quando essas pessoas elas ficavam doentes, né, porque muitos desenvolviam doenças nesses porões, eles eram jogados ao mar, muitos ainda vivos, tá? E dizem alguns pesquisadores que tubarões começaram até a seguir esses navios, tá? Cardumes grandes assim, né? Normalmente o tubarão ele é solitário, mas começaram muitos animais de algumas espécies a seguir esses navios, porque eles sabiam que a qualquer momento era jogado, né? Ali eles perceberam, né? Esses animais eles são irracionais, mas eles associaram, né? Que em algum momento daquele navio imenso, né? Daquele local imenso ali, ia sair alguma coisa. Muitas vezes eram essas pessoas sendo jogadas porque adquiriam doenças, estavam doentes, tá? Ou ocasionava alguma situação no navio que o preço era pagar serem jogados ao mar, tá? Então é só uma curiosidade aqui que eu tô trazendo também para vocês. Na página 72, vocês vão encontrar o seguinte texto. Na época da colonização, na Bahia do século XVI, os indígenas não davam conta daquilo que os portugueses queriam, a mão de obra, né, no caso, a mão de obra escrava. Por isso, mais de 4 milhões de africanos de diferentes regiões da África cruzaram o Oceano Atlântico, né, os porões de navios negreiros, como nós vimos anteriormente. Esses navios negreiros eram navios que traziam esses africanos, como também nós vimos, para o Brasil e chegavam ao litoral brasileiro pelos portos do Rio de Janeiro, Salvador, do Recife e de São Luís do Maranhão, ok? Como nós vimos, né, turma, esses escravos, né, os africanos, eles ficavam amontoados, né, nesses porões, como nós vimos anteriormente, tá? Os escravos ficavam alojados, quando eles chegavam aqui, eles ficavam alojados em lugares conhecidos como senzalas, para que não houvesse conflito entre eles. Os senhores brancos não se preocupavam em juntar escravos de nações diferentes, porque tinha as suas nações diferentes, tá? Lembrando que a África ela tem 54 países independentes, ok? Assim, muitos escravos sentiam falta da África e por isso sofriam com o banzo, né? Que é uma doença provocada pela saudade da sua terra e do seu povo, tá? E chegavam até morrer por não aguentar a solidão, ok? Era uma situação bem triste, tá? Dessas pessoas. Infelizmente, turma, como vocês podem visualizar, né, os africanos, quando chegavam aqui, eles eram tratados como mercadoria pelos portugueses, pois serviam como escravos, né, que aumentava o lucro da colônia portuguesa. Os escravos acabam se tornando, né, peças fundamentais na qual esses portugueses, né, comerciantes brasileiros estavam envolvidos, já que os serviços prestados por eles eram do interesse de todos. Então percebo aí, né, a forma como essas pessoas eram tratadas, né, que eram acorrentados e tratados como mercadoria mesmo. E com todo esse processo, turma, que ocorreu, né, com a chegada dos africanos aqui no nosso país, nós tivemos heranças muito fortes, né, que influenciaram bastante o nosso país. Nós temos aí na comida, né, o arroz, o inhame, as frutas, especialmente a banana, né, o coco, o quiabo, o gengibre, melancia, jiló, a tâmara, o açafrão, a pimenta malagueta e o azeite de dendê, tá? Então, esse tipo de comida ele influenciou bastante, né, e é uma herança africana, tá? Outra contribuição africana, né, que influenciou bastante o nosso país foi na música, né? Temos aí o atabaque, o agogô, o abês, o chequerês, o agonguês, as cuícas, né? E o berimbau e vários outros instrumentos que influenciaram bastante o nosso país. Temos também, turma, nas ervas medicinais, né? Que contribuíram também bastante, né? Os sabores da medicina tradicional africana, que estão presentes no dia a dia, em remédios caseiros feitos de ervas e raízes, inclusive o hábito como o de rezar para curar, né? Isso é uma influência africana, tá? Questão dessas ervas, né? Nós temos os chás, né? Eu, por exemplo, eu sou fã de chá, tá?
Nós temos também, turma, a dança, né? Temos aí a dança baiana, maracatu, Pernambuco, tambor de Minas Maranhense, samba carioca, o gongado, capoeira e várias outras danças, né? Que são contribuições africanas também ao nosso país, tá? E a outras nações também pelo mundo. Na religião também, turma, nós temos forte influência, tá? Na religião temos aí o afoxés, orixás, os xangôs, candomblés, entre outros, tá? E no vocabulário também tivemos, né, influência de várias palavras, tá? O xequerês, xodó, macumba, tanga, maracutaia, tá? E várias outras palavras que estão no nosso vocabulário, tá? Que tem forte influência africana também, ok? Turma, na página 73, vocês vão encontrar um texto falando de Zumbi dos Palmares, tá? No texto, ele foi o herói dos escravos, né? É lembrado no Dia da Consciência Negra. É um homem que virou o herói nacional por causa da sua luta a favor da igualdade, tá? Esse foi Zumbi dos Palmares. É um escravo que defendeu até a morte o direito dos negros no Brasil colônia, tá? E quando comemoramos no dia 20 de novembro, né, o Dia Nacional da Consciência Negra, ele é uma das personalidades mais lembradas, tá, nesse Dia da Consciência Negra. Mas eu quero mostrar para vocês também aqui, turma, uma outra personalidade que ela é muito esquecida pelo movimento negro, tá? E ele é tão importante quanto o Zumbi. Na minha opinião, Luiz Gama, ele é até mais importante do que Zumbi dos Palmares. Tá? Então, eu vou mostrar quem foi Luiz Gama aqui, ok? Então, turma, esse é Luiz Gama, advogado, conquistou sua liberdade sem derramar sangue nenhum, libertou mais de 500 escravos, foi um dos poucos intelectuais negros do Brasil escravocrata, tá? Mas, infelizmente, ele foi esquecido pelo movimento negro, tá? Pouco se vê falar de Luiz Gama, tá? Em 20 de novembro, só o que a gente ouve é falar de Zumbi dos Palmares, Zumbi dos Palmares. Eu acho que é preciso que esse movimento negro também lembre dos seus outros líderes, tá? Das outras pessoas também que fizeram parte da história, que tem um papel fundamental nesse movimento, né? No qual libertou tanto as pessoas, ok? Então, Luiz Gama, ele tem um papel fundamental. Só que a vida de Luiz Gama, turma, não foi fácil, tá?